filho, uma filha, passar a prestar o cuidado com o pai, com a mãe, esses que cuidaram tão bem de nós durante a nossa vida. Então, é uma forma aí de retribuir. Então, vocês estando presentes aqui na aula é um jeito de retribuir também todo aquele carinho, todo aquele amor que seus familiares tiveram com vocês e tentar trazer para vocês aqui informações importantes e também formas de melhorar a qualidade de vida do cuidador, porque a gente sabe que a pressão, né, toda a tensão que envolve o cuidado de uma pessoa com Alzheimer é algo realmente complexo, mas totalmente possível. Dos meus mantras é dizer que o Alzheimer não é o fim. Eu sei que é difícil, não é simples a jornada de cuidado, mas eu acredito imensamente que é possível fornecer um cuidado com todo amor, com todo carinho, com todo aquela amor, né? E tentar reduzir ao máximo o estresse do cuidador. Para quem não me conhece, meu nome é Camilo, eu sou médico formado na UFMG, eu formei em 2003, então eu tenho aí mais de 20 anos de formação na medicina e eu sou neurologista há mais de 15 anos. Eu fiz minha especialização na Santa Casa de Belo Horizonte e eu falo que eu tenho me dedicado ao cuidado de pessoas com algum tipo de demência desde a época da faculdade. Então, esse carinho, esse cuidado, essa atenção que eu tenho, ela iniciou logo ali nos primeiros períodos, onde eu ainda era um mero acadêmico. E então esse despertar ele veio através de um projeto que eu participei na faculdade, chamado Projeto Lar dos Idosos. Esse projeto cooperado por um psiquiatra mineiro chamado Almir Tavares. E lá eu passei a ter contato com idosos que moravam em instituições de longa permanência e uma das condições de saúde mais comuns ali era justamente a demência. Então ali eu já passei a ter os meus primeiros cuidados, os meus primeiros contatos com esse perfil de pessoa. E também na faculdade eu participei de outros projetos de iniciação científica, projetos de extensão, onde o tema principal eram esses distúrbios, essas doenças de caráter neurodegenerativo. E eu entendi que ali eu já tinha realmente algo que eu gostaria de fazer pelo resto da minha vida. Cuidar dessas pessoas. E cuidar também de quem cuida dessas pessoas. Eu participei de um projeto que mensurava o estresse dos cuidadores familiares. Então, eu já passei a ter contato com a dinâmica da família com relação a esse diagnóstico difícil. E então, eu entendi que essa era uma das minhas missões de vida. Para quem me conhece e me acompanha em redes sociais, deve ver que eu sempre estou postando sobre o assunto, faço questão de produzir conteúdo de qualidade sobre, e buscando sempre o otimismo, buscando sempre a ciência como um norteador desse cuidado, que eu sei que não é fácil, que não é simples, mas que é totalmente possível a gente ter um equilíbrio no cuidado e na nossa qualidade de vida como cuidador. E nada mais do que uma experiência pessoal
para tornar isso mais forte, mais intenso ainda na minha jornada como médico. Eu já era formado, já era médico, já era neurologista, e eu passei a perceber em meu pai alguns sinais, alguns indícios que indicavam a possibilidade de uma demência. Ele passou a ter prejuízo de memória de curto prazo, dificuldade de executar tarefas que antes eram muito simples para ele, e aumentou muito o nível de dependência dele para com minha mãe. Meu pai sempre fez tudo sozinho, ia ao banco, ia à casa lotérica, ao supermercado, ao sacolão, e ele passou a precisar de ajuda para isso. Meu pai tinha vários problemas de saúde, e problemas esses que depois foram, a ciência ligaram a um risco aumentado do surgimento de um Alzheimer. Meu pai era tabagista, tinha parado, ex-tabagista, mas fumou por muito tempo, era sedentário, hipertenso, diabético, e depois a ciência mostrou que todos esses eram fatores de risco para Alzheimer. E frente a essa suspeita de uma demência, eu falei para minha mãe procurar uma neurologista, afinal de contas é difícil para nós, médicos, cuidar da família, ainda mais uma situação desse tipo. E para mim foi muito difícil, né? Porque eu sabia que a partir do momento que tivesse aquele diagnóstico, muita coisa ia mudar. Como eu suspeitava, esse diagnóstico foi fechado, e a partir daquilo a gente passou também a entender alguns comportamentos que ele tinha, repetição de algumas piadas, ele contava a mesma piada inúmeras vezes, fatos da infância, às vezes deixava a gente constrangido de falar alguma coisa do passado de um familiar nosso, mas enfim, depois do diagnóstico, tudo aquilo passou a fazer algum sentido. Então, eu passei por essa dor. Além de ser um médico que tem um conhecimento técnico, científico, eu passei por essa dor. E principalmente minha mãe. Minha mãe realmente era aquela típica mulher que cuidava da casa dos filhos, mas que não tinha acesso a praticamente nada referente à parte financeira ou outras questões do dia a dia. Então, ela passou a ter que assumir aqui tudo, e assumir a vida do meu pai. E foi algo difícil. Meu pai tinha vários problemas de saúde, já tinha tido infarto, enfim. Acabou que uma dessas condições de saúde tornou a presença dele aqui nesse nosso mundo mais breve. Ele faleceu por condições clínicas, então ele não chegou a evoluir com uma doença num estágio mais avançado, mas muito eu passei a perceber, entender a partir dessa experiência pessoal. E experiência é essa que muitos de vocês estão passando agora, imagino que vocês devem estar bastante perdidos. Então, minha ideia é ser uma luz aí no fim do túnel. Minha ideia realmente é poder ajudar vocês, e espero que nos próximos minutos eu consiga realmente acrescentar, nem que seja um pequeno tijolinho aí no conhecimento seus. Em resumo, essa aula é para familiares de pessoas com Alzheimer, para cuidadores não familiares, para aqueles cuidadores que se sentem sobrecarregados, ou aquele que busca só o conhecimento, a informação. É importante a gente ter o conhecimento e informação. Quando a gente está estudando, nós fazemos uma reserva cognitiva, a gente está estimulando o nosso cérebro a fazer novas sinapses, fazer novas conexões. E o estudo é uma das formas de se prevenir do surgimento de uma demência. Então, só o fato de vocês estarem aqui presentes numa segunda-feira à noite, imagino que todos cansados, isso já é uma forma de estimular o cérebro de vocês. Então, eu dou parabéns
realmente dedicação suas de estarem aqui presentes, quase 200 pessoas, e fiquem cientes que isso aqui que vocês estão fazendo é uma forma de estimular o cérebro, é uma forma de reduzir o risco de uma demência. Os pilares dessa aula são os fundamentos, né, quer dizer, aqueles conhecimentos básicos sobre demência. Eu vou falar alguns tópicos sobre cuidado do dia a dia, como, por exemplo, situações referentes ao banho, à comunicação e como melhorar o autocuidado do cuidador. Esses são os pontos principais que vocês vão aprender aqui comigo. Aqui estão alguns números para mostrar para vocês a importância que é falar sobre demência, a importância que esse tema tem, não só no Brasil, como no mundo. Estima-se que cerca de 55 milhões de pessoas no mundo têm algum tipo de demência. Em 2050, esse número provavelmente vai ser o triplo, de 152 milhões. No Brasil, atualmente, vivem cerca de 1,5 milhões de pessoas com demência, sendo que 1,2 milhões é de demência de Alzheimer. E um dado muito curioso e preocupante é que 90% das pessoas acometidas por essas doenças não foram diagnosticadas ainda no Brasil. Então, uma fração dos indivíduos acometidos por essa doença foram diagnosticados. E por que um número tão pequeno? Por vários motivos, por desconhecimento, por falta de informação, às vezes, de um familiar, de que aquele esquecimento do pai e da mãe é um esquecimento que merece uma avaliação por um médico. Às vezes, até os próprios médicos atuais não têm a devida formação para fazer um diagnóstico dessas patologias. Mais um motivo para se falar mais, ainda mais sobre o tema. Por isso que eu não me canso de falar. Às vezes os pacientes me falam, Camilo, fala de outra coisa. Eu não atendo só pacientes com Alzheimer, outros tipos de demência, atendo a neurologia como um todo. Mas eu vejo que esse papel que eu tenho no mundo, esse papel que eu tenho no Brasil, esse papel que eu tenho na minha cidade é muito importante. As pessoas precisam falar sobre o assunto. E por que está aumentando o número de casos? O principal fator de risco para o surgimento de uma demência é a idade. Então, à medida que uma população envelhece, é natural aumentar o número de casos de indivíduos, de pessoas com demência. No passado, o foco das doenças eram doenças infecto-contagiosas. As pessoas faleciam de cólera, por exemplo. Hoje em dia, por vários motivos, melhoria de qualidade de vida, saneamento, vacina, as pessoas têm vivido mais. E com isso, eleva-se o perfil das doenças crônicas. Diabetes, pressão alta, colesterol alto, são fatores de risco para um Alzheimer. Então, à medida que aumenta-se o número dessas doenças e, quando estas não tratadas, é natural que também o número de indivíduos com demência vai aumentar. E um outro fator, esse com, vamos dizer assim, peso um pouco menor, porque ainda se faz muito pouco diagnóstico, tem a ver com a capacidade diagnóstica. Futuramente, o diagnóstico da demência, se definisse uma demência de Alzheimer, se definisse uma demência frontotemporal ou uma demência com corpus-Levy ou vascular, vai ser mais fácil, baseado em exames mais
apurados, exames mais sensíveis. Hoje o diagnóstico, apesar de já ter alguns marcadores sanguíneos no líquor, exame, etc., o diagnóstico ainda é muito clínico, baseado nas informações, nas exclusões de outras condições de saúde. E o que é a demência, afinal de contas? Do que se trata essa doença, né? A demência é uma síndrome onde ela é caracterizada por um declínio progressivo das funções cognitivas. E esse declínio da função cognitiva vai trazer diminuição da autonomia e aumento da dependência. O que é cognição, Camilo? Cognição é a mesma coisa de memória? Não. Cognição é formada por uma série de funções cerebrais. Funções essa que permitiu a nós, seres humanos, evoluirmos. Permitiu nós chegarmos onde nós chegamos. Faz parte da cognição a memória, a linguagem, capacidade de comunicação, o foco, a atenção, a velocidade de processamento do pensamento, a orientação no tempo e a orientação no espaço, a capacidade de planejamento, de execução de tarefas. Então, a cognição é o conjunto dessas funções. Existe demência sem prejuízo de memória? Sim. Existem demências que, no início da evolução dela, a memória está preservada. Por exemplo, na demência frontotemporal. Então, não necessariamente, para fazer um diagnóstico de demência, o paciente tem que ter esquecimento. E esse conjunto de prejuízos ele tem que fazer com que a pessoa perca a autonomia, tenha mais dificuldade em executar tarefas. Você lembra quando eu comentei do meu pai, que ele passou a precisar de mais ajuda da minha mãe para executar tarefas que antes ele tinha facilidade de executar? Então, isso é uma característica da demência. Agora eu vou falar sobre os tipos. Quais são os principais tipos de demência? Então, existem vários tipos de demência. Demência de Alzheimer, demência vascular, demência frontotemporal, demência com corpos de Levy, a hidrocefalia de pressão normal, demência rapidamente progressiva, demência mista. Então, são vários os tipos de demência. A demência mais comum é a demência de Alzheimer. Ela representa cerca de 60% a 70% dos casos. E a demência de Alzheimer, ela se deve a uma degeneração dos neurônios causados pelo acúmulo de umas proteínas anormais no cérebro, que são a proteína beta-amiloide e a proteína tau, que é uma proteína também que está presente no cérebro, mas ela começa a se agregar de uma forma anormal. Então, o cérebro do paciente com a demência de Alzheimer, ele é um cérebro rico em placas beta-amiloide. É um cérebro rico em fosforização aumentada da tau. À medida que a doença vai evoluindo, vai piorando, esse acúmulo dessa proteína vai aumentando. E qual que é o principal sintoma da demência de Alzheimer? É o prejuízo da memória, principalmente aquela memória de curto prazo. Além disso, dificuldade de execução de tarefas. Quer dizer, aquelas tarefas que antes eram simples, tarefas que antes eram tranquilas de serem executadas, na demência de Alzheimer, no estágio inicial, ela passa a não ser tão fácil de ser executada. Vou dar um exemplo de um médico. Um médico que já com mais de 70 anos, que sempre executou a profissão dele de uma forma tranquila, com todo o rigor científico, técnico, passa a cometer erros simples de prescrição.
pedir exames errados, ali já é um sinal de uma disfunção executiva. Ali já é um sinal de que algo pode estar errado com aquele cérebro. Quer dizer que é um Alzheimer? Não, mas é um sinal de alerta, é uma lâmpada que acende. Embora a demência de Alzheimer não tenha cura, infelizmente, e a ciência tem tentado correr atrás disso, existem tratamentos que tentam reduzir a velocidade de piora da doença. Sejam tratamentos medicamentosos, porque a gente fala muito de remédio, realmente remédio é importante. Porém, existem estratégias não medicamentosas, quer dizer, estratégias que não estão relacionadas a remédio, que também auxiliam na lentificação da piora do Alzheimer. Por exemplo, atividade física. A atividade física, ela tem um papel muito importante em reduzir a velocidade de piora da demência de Alzheimer. Ela estimula a neuroplasticidade. O cérebro de um paciente com Alzheimer vai ter neuroplasticidade, Camila? Faz novas conexões? Sim, faz. Menos, mas faz. E, além disso, a atividade física faz com que o corpo fique melhor. O corpo produza substâncias que deixam o cérebro mais feliz. Aumenta o vigor, né, o tônus muscular. Reabilitação cognitiva, que são estratégias para tentar estimular o cérebro através de alguns exercícios. Essa estimulação cognitiva geralmente é feita por profissionais como terapeutas ocupacionais, até psicólogos e psicopedagogos, eles podem fazer reabilitação cognitiva se eles tiverem essa formação. Então, o tratamento não é só remédio. A gente pensa sempre doença, remédio. Porém, existem outros pontos, além da medicação, para auxiliar na pessoa acometida por essa doença. A segunda causa mais comum de demência, seguida da demência de Alzheimer, é a demência vascular. O que é essa doença? Ela é causada por pequenas isquemias ou grandes isquemias que afetam o cérebro. Então, vamos dizer assim, entupimento, a diminuição do suprimento de oxigênio, de nutrientes no cérebro, pode fazer com que ele tenha essas pequenas lesões, essas pequenas isquemias, e essas pequenas isquemias, dependendo da localização, elas podem trazer um quadro cognitivo com prejuízo da autonomia, com o aumento da dependência. É a demência vascular. E os sintomas são, de alguma forma, até semelhantes ao sintoma do Alzheimer. Porém, uma das características mais marcantes da demência vascular é que no Alzheimer, a piora da doença, ela acontece em rampa. É um declínio dessa forma aqui. Enquanto que na demência vascular, o declínio ele é em degraus. Então, o que isso quer dizer? O paciente ele está bem, tem uma pequena isquemia, piora. O paciente mantém aquele estado cognitivo, tem uma pequena isquemia novamente, piora. Então, a evolução da doença é em degraus. E qual que é o tratamento dessa condição de saúde? Justamente a prevenção das doenças, o tratamento das doenças que estão associadas ao aumento de risco dessas isquemias. Então, o tratamento é controlar a pressão arterial, controlar o diabetes, controlar o colesterol, para quem fuma, parar de fumar,
a prática de atividade física, perda de peso. Então, o tratamento dessa condição baseia-se principalmente no controle desses fatores de risco. Por quê? Uma vez que se controla esses fatores de risco, você diminui o risco, a chance, a probabilidade de ter novas isquemias. Então, um paciente diagnosticado com uma demência vascular, e se ele possui essas condições de saúde, é fundamental ele ter um bom controle dela. E como nós podemos reduzir o risco de ter uma demência vascular? Justamente controlando essas condições crônicas de saúde, tendo bons hábitos, praticando atividade física. Estima-se que cerca de 50% de todos os casos de pessoas com demência poderiam ser evitados se algumas medidas fossem tomadas ao longo da vida. Então, sim, demência é uma condição que pode ser prevenida, que pode ser evitada. E essa afirmação que eu faço é baseada na ciência, nos estudos. E pouco se fala sobre isso. Pouco se fala que demência pode ser prevenida. E esse também é um dos principais motivos pelos quais eu não me canso de falar sobre isso. Eu não me canso de falar sobre o assunto. Porque nós precisamos saber que a saúde do nosso cérebro, esse órgão tão nobre, ela está em nossas mãos. E aquilo que nós fazemos com nosso cérebro pode afetar lá no futuro. Uma boa alimentação, um bom sono, a prática de atividade física, o controle do peso, controle da pressão arterial, controle do colesterol. Então, se nós fazemos isso de uma forma rigorosa, de uma forma, até certo ponto, obsessiva, nós estamos prevenindo, nós estamos reduzindo o risco do surgimento da demência vascular, por exemplo. Existe uma frase que tudo que é ruim para o coração, órgão, é ruim para o cérebro. Então, o colesterol alto aumenta o risco de infarto? Aumenta. Então, o colesterol alto também aumenta o risco de infarto cerebral. Uma arritmia no coração pode afetar a nossa saúde do cérebro. Afinal de contas, um trombo que desprende do coração pode chegar no nosso cérebro. Pressão alta, não controlada, faz mal para o coração, não faz? Faz mal para o coração. E faz mal para o cérebro também. O cigarro faz mal para o coração? Faz mal para o cérebro. Então, é importante nós termos essa informação. É importante falarmos sobre isso. Um outro tipo de demência relativamente comum, mas pouco diagnosticada, é a demência com corpos de Levy. Ela é uma doença degenerativa, a evolução dela é semelhante no Alzheimer, que é em rampa. O paciente com a demência com corpos de Levy vai tendo essa piora progressiva. Infelizmente, ela também não tem cura, e ela se deve ao acúmulo anormal de uma proteína chamada alfa-sinucleína. A alfa-sinucleína, quando ela se junta, essa proteína anormal, ela se agrega uma à outra, ela forma uma estrutura chamada corpos de Levy. E os corpos de Levy têm uma capacidade de toxicidade para o cérebro, tem uma capacidade de causar dano nos neurônios. Então, esse é o mecanismo da demência com corpos de Levy. E como que é essa doença, o doutor Camilo? Como é que é a característica dessa doença? Às vezes ela é confundida até com Parkinson. Por quê?
porque o paciente com essa doença tem sintomas parkinsonianos, quer dizer, que os sintomas que são observados no Parkinson. Além disso, junto com os sintomas parkinsonianos, o indivíduo tem um prejuízo cognitivo, prejuízo da memória, da comunicação, da atenção. Isso acontece junto com os sintomas parkinsonianos e utiliza um marco temporal de 1 ano, quer dizer, os sintomas eles estão próximos nesse tempo de 1 ano. Geralmente, o tremor na demência com Cox-Levy é um tremor em repouso, porém bilateral. Na demência da doença de Parkinson, que eu vou falar daqui a pouco, o paciente com Parkinson ele tem um tremor unilateral, só um lado que treme, geralmente. Durante a evolução da doença, pode ter um tremor bilateral. Uma outra característica da demência com Cox-Levy é uma flutuação cognitiva. Então, às vezes, o paciente está muito bem, está responsivo, está com uma boa autonomia, e em questão de minutos, ele piora a cognição e pode ficar mal, né, durante semanas, meses. E, da mesma forma que ele está mal, ele fica bem de novo. Então, tem essa característica de flutuação. Mas uma flutuação para baixo, porque, como é uma doença progressiva, degenerativa progressiva, o indivíduo vai estar piorando. Eu tenho alguns pacientes com demência com Cox-Levy e um dos pontos que chama a atenção é esse. Doutor, o papai está ótimo essa semana. E semana passada ele estava péssimo, ele não conseguia nem trocar de roupa comigo. Eu não conseguia nem trocar a roupa dele. E essa semana ele já está ótimo. A mamãe, eu não conseguia dar banho nela, e agora ela está conseguindo tomar banho sozinha. Uma outra característica dessa demência são as alucinações visuais. Então, o paciente que tem essa doença, ele tem uma tendência a enxergar pessoas, bichos, de uma forma bem vívida e acreditar que realmente aquilo existe. Aquela pessoa, aquele animal, aquele objeto, ele existe de verdade. E por acreditar tanto que existe, às vezes ele nem fica muito estressado com aquela situação. O cuidador fica mais. E essa alucinação pode ser de uma pessoa que já se partiu, uma pessoa que já faleceu. Uma outra característica que pode ser observada na demência com Cox-Levy são as alterações do sono REM. Chama transtorno comportamental do sono REM, onde o indivíduo tem pesadelos, sonhos muito vívidos, e se ele está sonhando que ele está correndo atrás de alguém, ele está mexendo as pernas, ele está mexendo os braços, está socando alguém, e isso assusta muito os familiares. Existe uma tendência maior a quedas, então é um paciente em risco de cair, e com isso sofrer uma fratura. Existe uma chance aumentada de síncopes, que é desmaios. Então, é uma doença que tem umas características bem típicas, né? Existem alguns medicamentos que conseguem desacelerar o processo de piora dessa doença, mas, como eu disse há pouco, ela é incurável. Mas as estratégias não medicamentosas que eu falei na demência de Alzheimer, também elas se aplicam aqui na demência com Cox-Levy. Exercício físico, cuidado alimentar, uma boa higiene do sono. Um ponto que é importante nessa pessoa cometida por essa doença é que os remédios calmantes, geralmente, esses pacientes são muito sensíveis a esse tipo de remédio. Inclusive, pode ter condições graves de saúde se esses medicamentos forem utilizados em altas doses, que é o haloperidol, quetiapina, risperidona. Então, é importante fazer esse diagnóstico
dessa doença específica. Afinal de contas, quando se diagnostica uma demência com Cox-Levy, você sabe que ele não pode tomar alguns tipos de remédio. Então, é importante fazer essas definições com relação ao tipo de demência. O áudio continua bom, gente? Dá um joinha aí para eu ver. Tem algumas pessoas que eu estou vendo. O vídeo tá bom? Perfeito. Joyce falou que está tudo bem. Daniel, Isone, beleza? Sandra falou que está perfeito, está ótimo. Beleza. Obrigado, viu, Gorete, pelo feedback. E falando agora sobre esse tipo de demência, esse outro tipo de demência chamado frontotemporal. Como o próprio nome diz, é uma doença que afeta principalmente as regiões frontais e temporais do cérebro. E a característica principal desse tipo de demência não é tanto um prejuízo de memória, mas são alterações de comportamento e alterações também de comunicação, de linguagem. Essa pessoa acometida por essa doença, ele passa a ter uma dificuldade maior de se comunicar. E essas alterações de comportamento, elas podem ser de várias formas. Pode ser uma perda da inibição. O indivíduo com essa doença pode ficar mais desinibido, tendo comportamentos, vamos dizer assim, inapropriados, fazer comentários inapropriados, às vezes, que é uma situação frequente, que eu já me deparei algumas vezes, cantar a nora, realmente tentar ter algum tipo de relacionamento com uma pessoa na rua, enfim, são situações assim, bem delicadas. Passar a falar frases de baixo calão, um indivíduo, uma senhora, um senhor que nunca falou palavrão, passa a falar um palavrão, que passa a falar piadas assim de duplo sentido. Então, tem uma alteração de comportamento. E é uma demência que afeta principalmente pessoas com menos de 65 anos. Então, a faixa que é afetada pela DFT, pela demência frontotemporal, são pessoas mais jovens. Então, é importante um indivíduo que não tem um histórico de um transtorno psiquiátrico e que passou a ter alterações comportamentais mais significativas, ter verificado uma possibilidade de uma demência frontotemporal. Esse paciente, essa pessoa, às vezes passa por vários profissionais, por vários psiquiatras, até ser chegado a esse diagnóstico. Basicamente, os medicamentos, o tratamento, ele é o tratamento para o comportamento. Quer dizer, utiliza-se medicamentos para tentar ajustar esses comportamentos inapropriados, essa agressividade, essa desinibição, ou então uma apatia importante. Existe ainda uma outra condição, que é uma associação entre a demência de Alzheimer e a demência vascular. Então, pode ocorrer uma associação de duas demências. Vou dar um exemplo mais ilustrativo. Um paciente com uma demência de Alzheimer, previamente de Alzheimer, ele teve uma piora súbita cognitiva. Faz-se um exame de imagem e
aquele exame de imagem mostra um AVC, uma isquemia cerebral. Então, ele teve um dano vascular em um paciente previamente diagnosticado com Alzheimer. E o contrário também pode acontecer. O paciente que, com o diagnóstico de demência vascular, que tem aquela evolução em degraus, de repente passa a ter uma evolução mais em rampa. E aí, nesse indivíduo, você pode suspeitar numa associação do Alzheimer na demência vascular. E é uma condição extremamente comum, muito comum. Assim como na demência vascular, o tratamento ele busca controlar esses fatores de risco vasculares. Pressão alta, diabetes, um tabagismo, se for o caso, apneia do sono, e por aí segue. Agora, eu falei sobre a demência com copo de Levy. Agora eu vou falar sobre a demência associada à doença de Parkinson. Há umas 2 semanas atrás, uma paciente minha perguntou: doutor, você vai falar sobre demência associada à doença de Parkinson? Pô, eu falei com ela que eu ia falar. Se ela está aqui presente, então ela vai ver que eu cumpri a palavra. E como é que é a demência da doença de Parkinson? É um paciente que tem o diagnóstico de Parkinson previamente e, durante a evolução da doença, 10, 15 anos após o início dos sintomas motores, quer dizer, rigidez, tremor, lentidão, ele passa a ter um prejuízo da cognição. Então, é aquele indivíduo que já tem o Parkinson e, ao longo da doença, ele passa a desenvolver problemas de memória, de orientação, de atenção, de comportamento. Assim como na demência com Cox-Levy, essa doença se dá pelo acúmulo anormal dessa proteína chamada alfa-sinucleína. E não tem um tratamento, vamos dizer, curativo, né? Também é uma doença de cunho progressivo, apesar de que uma medicação usada no Alzheimer, que é a rivastigmina, ela pode auxiliar essa pessoa a lentificar a piora da doença. Mas lembrando aquilo que eu disse também para a demência de Alzheimer. O tratamento não farmacológico, não medicamentoso, ele é muito importante. Então, atividade física, reabilitação cognitiva, uma alimentação saudável, higiene do sono, isso tudo vai ter um papel também no tratamento. Então, falar, não tem nada para se fazer frente a uma pessoa com a demência. Não, isso é errado. Existem muitas coisas que podem ser feitas. Não é simples, isso é fato. Não é simples. Realmente é complexo, é difícil, mas existem, sim, muito a ser feito para o indivíduo que tem uma demência. E eu acredito que um dos principais pontos é o conhecimento dos cuidadores, é o conhecimento dos familiares. Porque uma vez que os familiares eles estão empoderados de conhecimento, de informação, eles também passam a cuidar melhor do seu ente querido e também entender o que faz, o que não faz sentido. Entender o que realmente pode ser feito e o que não pode ser feito. Nesse mundo de fake news, então, se a gente tem o conhecimento, se a gente tem a ciência, tem as pessoas certas do nosso lado, isso faz com que nós tomemos decisões assertivas. Então, eu acredito que é muito importante para os familiares terem conhecimento. Então, quem está aqui, que tem um parente, que tem uma demência, que cuida ou do pai, da mãe, da esposa, do esposo cometido por essas doenças, está de parabéns por estar aqui, porque eu tenho certeza que vocês estão querendo
através dessas informações, oferecer o melhor cuidado, o melhor carinho. E também, uma vez que você sente que você está oferecendo o melhor, você se sente bem, seu coração fica tranquilo, seu coração fica bem também. Não é fácil, não é simples, mas o cuidador familiar ele precisa conhecer todas essas jornadas e saber também estratégias para melhorar a qualidade de vida dela própria, melhorar o autocuidado. Uma outra condição que causa também uma demência, e é uma condição reversível, se o diagnóstico é feito no momento certo, porque se o diagnóstico é feito de forma tardia, pouco se tem a fazer por esse paciente, chama hidrocefalia de pressão normal. A hidrocefalia de pressão normal, ela é caracterizada por uma doença onde o indivíduo ele tem prejuízo cognitivo, um declínio cognitivo, alteração da marcha, chamada apraxia de marcha, e incontinência urinária. Então, a hidrocefalia de pressão normal, ela deve ser pensada em um indivíduo, em uma pessoa que possui esses 3 sintomas. E, frente a uma suspeita de uma hidrocefalia de pressão normal, é importante fazer um exame de imagem, uma ressonância do encéfalo. A ressonância geralmente tem algumas alterações que são específicas dessa doença. E uma das formas de se diagnosticá-la é através do TAP-teste. O que é isso? Trata-se de uma coleta do líquor, né? Faz uma punção lombar e coleta-se uma quantidade de líquido, teoricamente esse líquido que está em excesso no indivíduo, esse líquor que está em excesso, e nos testes de memória antes e após a coleta do líquido, se houver uma melhora, existe uma probabilidade muito grande de ter essa condição. Então, precisa ter um nível de suspeita muito alto. E qual que é o tratamento curativo dessa doença? É a implantação de uma derivação ventrículo-peritoneal. O que é isso? Um catéter que vai ligar o ventrículo, né, uma parte do cérebro, ao abdômen. Então, esse líquido que está sendo acumulado dentro do indivíduo, ele passa a circular novamente. E, com isso, os sintomas de alteração da marcha, piora cognitiva, incontinência urinária, eles tendem a melhorar. Mas se o diagnóstico já é tardio, quer dizer, essa hidrocefalia já causou um dano no tecido cerebral, esse indivíduo, esse paciente, possivelmente não vai melhorar tanto. Ou pode ser que até não melhore. Aí vem a questão de tentar se identificar de forma precoce as demências, as causas da demência. Então, frente a um indivíduo que está com memória de curto prazo ruim, que está com alteração de orientação, não sabe muito bem mais o ano, o mês, o dia, ou que perdeu a orientação no espaço, não conhece mais o estado, a cidade que ele mora, não sabe falar de alguns pontos de referência que antes para ele era simples, que deixou de executar tarefas que antes para ele era simples, que está com prejuízo muito grande da atenção. E se esses sintomas causam perda de autonomia, aumento da dependência, é muito importante de se procurar um médico. É muito importante de se procurar um neurologista. Esse slide aqui fala sobre algumas demências potencialmente reversíveis, quer dizer, algumas condições clínicas que podem causar um quadro demencial e, uma vez diagnosticado e tratado a tempo, há uma reversão da demência. Por exemplo, um hipotireoidismo grave, não tratado no idoso, pode causar sintomas semelhantes ao Alzheimer, por exemplo. E se for
feito esse diagnóstico, tratado hipotireoidismo, existe uma possibilidade de recuperação do quadro cognitivo. Uma falta grave de vitamina B12, aquela falta, deficiência crônica de B12, ela pode causar um quadro demencial. Ah, todo mundo que tiver falta de B12 vai ter uma demência? Não. O paciente que está em investigação de demência tem a B12 baixa, quer dizer que a demência dele é causada pela B12 baixa? Não. Pode ser que seja, mas a gente tem que também pensar nas outras condições. Mas é importante sabermos que sim, que pode ter alguns quadros que são reversíveis. Representa 2 a 3% de todas as demências, mas isso vai mudar completamente a vida do paciente, vai mudar completamente a vida da família. Infecções causadas pelo vírus HIV no cérebro pode causar um quadro demencial. A neurosífilis pode causar uma demência. O tratamento a tempo dessa condição, dessa infecção, pode trazer uma recuperação do caso. Um traumatismo crânioencefálico, um hematoma subdural crônico, um idoso que teve um trauma craniano há menos de 3 meses e começa a declinar a cognição, é importante pensar nessa possibilidade. Um tumor cerebral, uma lesão, um tumor acometendo o lobo frontal, por exemplo, pode ser uma causa de demência, uma vez que se extirpa, que se tira aquele tumor, se isso é possível, né? Porque dependendo do tipo de tumor, não tem como ser feita essa ressecção, mas dependendo do tipo de tumor, pode ter uma recuperação. Reforço, os diagnósticos, eles têm que ser feitos de forma precoce. Quanto mais cedo nós estamos diagnosticando essas pessoas, melhor vai ser para eles e para o cérebro. Agora, entrando um pouco saindo dessa parte, vamos dizer, falando sobre os conceitos de demência, falando agora sobre os desafios, né, que são enfrentados pelos familiares de pacientes com demência. Antes de entrar nesse tópico aí, me fala aí, gente, vocês cuidam ou tem algum familiar com algum tipo de demência? Deixa eu saber, deixa eu ter esse feedback aí seus. Eu falei, Dulce, eu falei né, da minha família, mãe, pai, mãe, minha mãe, minha vizinha, meu pai, minha mãe, vascular, Melissa. Olha só, gente, como que é comum, como que é impactante, né? E vocês estão de parabéns por estarem aqui, viu, gente? Porque eu sei que realmente tempo é uma coisa escassa, né? Mas eu tenho certeza que pelo menos um pequeno fragmento do que eu estou dizendo vai ajudar vocês. Algumas pessoas falaram sobre demência com Cox-Levy, demência frontotemporal. Gente, obrigado aí pelo compartilhamento seus, viu? E qual que eu acho que é uma das primeiras dificuldades? A aceitação do diagnóstico. Então, é muito comum a negação. Eu vejo, às vezes, um familiar que tem um paciente com demência procura 1, 2, 3 opiniões diferentes, por negação mesmo daquela condição. E é aceitável, realmente é difícil de aceitar de imediato. Acho que todo mundo tem que procurar uma segunda opinião mesmo. Um outro problema é aquela sobrecarga física e emocional, por isso que é importante o apoio. Um outro ponto que é difícil são as alterações comportamentais, isso é uma dor muito grande, que é aquela mãe que sempre foi dócil, que passou a ser agressiva, aquele pai que era um pai realmente amoroso, carinhoso,
e que também passou a ficar agitado. Eu falei há pouco sobre a demência frontotemporal, a perda da inibição, então são coisas difíceis, né? Tem uma situação que eu acredito que vocês que têm um familiar com Alzheimer deve passar, que é a síndrome do pôr do sol, que pode ser observada em algumas pessoas com demência, que é uma agitação, uma perambulação excessiva, uma hiperatividade motora que ocorre principalmente no final do dia e no início da noite. Isso tem um nome, chama síndrome do pôr do sol. Isso mesmo, Mariana. A dificuldade de comunicação. Então, é difícil você ser entendido, às vezes, por um paciente, uma pessoa com demência, e às vezes o paciente tem dificuldade de se expressar também, e isso causa uma frustração. O impacto financeiro, realmente os gastos que se tem são grandes, e o Estado fornece muito pouco, então as famílias têm que buscar de todas as formas, todos os direitos possíveis para conseguir realmente oferecer o melhor cuidado e diminuir um pouco esse problema, essa parte financeira. Tem as questões legais, que também é algo difícil, né? No que se tange curatela, interdição, a falta da rede de apoio, famílias pequenas que geralmente um filho ou uma filha tem que prestar esse cuidado de forma quase que exclusiva. Por isso que quem tiver possibilidade, oportunidade, é importante de ter um cuidador, é importante buscar uma pessoa de fora para estar ajudando, nem que seja num período parcial do dia. E o sentimento de culpa, né? Às vezes o filho, a filha, pensa, nossa, será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu estou dando o que meu pai merece, o que minha mãe merece? Será que eu estou oferecendo o melhor, né? E eu acredito que a grande maioria, sim, oferece o melhor. O sentimento de luto antecipado, né? Uma sensação de morte em vida. Eu não gosto dessa definição, acho que é algo muito negativo e remete realmente a demência como sendo uma condição que não tem o que ser feito, e eu já falei, e vou continuar falando que sim, tem o que ser feito. E essa aqui é um conjunto de frases, e talvez vocês que cuidam de uma pessoa com demência já falou, já ouviu, né? É como se eu tivesse perdido a pessoa, mas ela ainda está aqui. Ela já não me reconhece mais. E isso é uma coisa assim que às vezes quem está diretamente cuidando da pessoa com a demência está sendo esquecida, né? E isso dá um sentimento ruim, assim. Nossa, se eu que estou cuidando, eu estou sendo esquecido, mas a minha irmã que não a vê, ou vê uma vez por mês, ela lembra do nome. Mas vocês têm que entender que isso são manifestações de um cérebro doente, não é intencional. Vamos pensar assim, um cérebro cheio de gavetas, e aquela gaveta que está relacionada a você, ela foi apagada, ou parcialmente apagada. Então, isso é um reflexo de um cérebro doente. Sinto culpa por perder a paciência. É uma frase também que eu ouço com certa frequência. Tem medo de deixar sozinho, então, às vezes, você precisa ir ali no banheiro e fica inseguro de deixar o seu familiar sozinho. Me sinto sozinho nessa jornada. E uma outra frase que é muito comum, que eu ouço com frequência, as famílias relatando, minha mãe pede para ir para casa o tempo todo. Eu acredito que vocês que cuidam de pessoas com Alzheimer ou de demência já devem ter ouvido isso. Eu quero voltar para minha casa. Isso, na verdade, vamos dizer assim, é como se a lembrança
a casa atual ela fosse apagada e a lembrança que ela tem é daquela casa antiga, às vezes a casa que os pais moravam, né? A casa onde ele morava na infância, na adolescência, ou a primeira casa que ele morou quando adulto, né? E então essa frase é uma frase emblemática, né? E ela causa um certo desconforto e dificuldade, né? Para os cuidadores. Eu vou falar aqui como tentar organizar uma rotina, então isso aqui já vai mais para a prática do dia a dia. Então, a rotina é um dos pontos mais importantes do cuidado e eu acredito que isso faz bem até para o próprio paciente, e isso pode até reduzir aquelas alterações comportamentais que ele tem no final do dia. Horários fixos são importantes, então a gente tem que tentar manter um horário certo para acordar, para comer, para tomar banho, para fazer as atividades. Então é importante ter um horário para fazer uma caminhada de 10, 15 minutos que seja, tomar um sol, receber esses estímulos externos. Eu sugiro, apesar disso, né, parecer ser difícil, mas não é tanto. Eu já orientei, já aconselhei, já ajudei algumas pessoas a fazerem isso, é fazer um plano, né, de acompanhamento de segunda a sexta-feira, de tarefas, né? Tentar deixar o ambiente mais previsível possível, não ficar fazendo muitas mudanças no ambiente, mas, ao mesmo tempo, tirando aqueles objetos que podem ser perigosos, pode causar uma queda. Um ponto que é muito importante, que eu falo muito com as famílias, é também tentar o excesso de estímulo. E evitar o excesso de estímulo, principalmente no final do dia, no início da noite. Eu vejo que algumas pessoas com demência tendem a desregular muito depois de um final de semana, quando a casa deles recebe muitas visitas. E é compreensível isso, né? Mas se isso for identificado, é importante a família estar entrando no consenso para evitar também esses estímulos excessivos, e acaba que, bem ou mal, um familiar ou outro fala assim, você não lembra de mim? Ô, minha mãe, qual que é meu nome? Isso é cansativo, isso é desgastante para o paciente, para a pessoa acometida por uma demência. É importante ter atividades leves no dia a dia, música, leitura. Você lê para a pessoa se ela não tem condição. Algo que ela goste, que ela gostava de ler no passado. Conversa, né? Interação mesmo. É difícil, e eu entendo, né? Mas eu já me deparei com algumas situações onde se deixou o indivíduo acometido por Alzheimer, deixa o indivíduo horas sentado na frente de uma televisão, e às vezes assim, televisão até em programas que não tem nada a ver com a vida daquela pessoa. Então, até isso a gente tem que tomar cuidado. Autonomia também é importante ser estimulada. Se ele dá conta de comer sozinho, permita que ele coma sozinho. Vai demorar mais, mas permita isso. Se na hora do banho ela, né, tem condição de se ensaboar, permita que ela faça isso. Ter muito bem controlados os horários dos medicamentos, não permitir, mesmo em estágios iniciais, que a pessoa com uma demência controle os próprios medicamentos, porque isso pode dar ruim, quer dizer, isso pode fazer com que tenha uma administração inadvertida de medicamento, uma intoxicação, por exemplo. Uma higiene de sono é importante, horário certo para deitar, horário certo para levantar, evitar os cochilos durante o dia. Meu pai sempre está habituado a dormir 30 minutos. Não, tudo bem, permita ele dormir 30 minutos. Mas tente
evitar que seja mais do que isso. Meu pai não dorme nada à noite. Aí, quando vê, dorme o dia todo. Minha mãe não dorme nada à noite. Minha esposa não dorme nada à noite. Mas o dia todo está deitada na cama. E um outro ponto que é importante, eu bato nessa tecla, é apoiar o cuidador. Ô, gente, mas eu vou amanhã, ou na quarta-feira, vou disponibilizar o resumo dessa aula, os slides, tá bom? E se correu tudo bem aqui com a gravação também, eu vou disponibilizá-la, viu? A hora do banho é uma das horas mais difíceis, mais delicadas, né? E é um dos momentos de mais atrito que eu vejo. E até certo ponto ela passa a não ser associada mais como algo bom. E isso é importante de tentar fazer essa associação. Associar o banho como algo bom, ser uma experiência. Não, doutor, como é que eu vou fazer isso? Existem algumas formas de fazer isso. Uma música dentro do banheiro, um aromatizador, tentar realmente permitir que a pessoa acometida pela demência ela faça parte de etapas do banho, né? E às vezes naquela correria, naquele desespero do dia do cuidador, ele quer dar banho de qualquer jeito, e naquela correria, e tenta fazer isso uma experiência. E se, porventura, né, sua mãe tem uma resistência grande e tomar banho com você, e ela toma banho com a vizinha, pede ajuda para a vizinha. Ou ela aceita mais uma outra irmã, então tenta utilizar disso. E é importante ter um horário fixo, porém, a flexibilidade ela pode ser utilizada também. Se não quer tomar banho naquele momento, pode esperar mais um pouco. E, às vezes, dependendo, é até aconselhável, dependendo de como o seu familiar está, naquele dia, fazer um banho parcial, né? Quer dizer, uma higiene utilizando lenço umedecido, se não for possível tomar aquele banho completo, né? Então, tem que ter um bom senso, né? Às vezes é melhor um banho bom a cada 2 dias do que um banho forçado todo dia. Manter o ambiente preparado, então você já deixa tudo separado. É interessante estar explicando também, passo a passo. É um ato simples, doutor, para que eu vou explicar o banho para minha mãe? Não, é importante, porque às vezes ela esqueceu o que é aquilo, vai ficar assustada. Tentar preservar a privacidade, cobrindo partes do corpo com uma toalha, por exemplo, verificar a temperatura da água, tá lá debaixo do chuveiro, numa cadeira de banho, aí liga o chuveiro, cai aquela primeira ducha de água fria. Olha que horror que é isso. Eu, pelo menos, acho muito ruim isso acontecer. E às vezes pode acontecer, sendo aquele desespero todo lá. Então, prepara a água, estimule ela a participar de parte do processo, colocar uma música, cuide da segurança, evitar confronto, evitar gritar, evitar fazer movimentos, gestos que remetam a situações de agressividade, né? Porque se você fecha o rosto e abre o braço, quem está ali do outro lado vai entender isso de uma forma ruim, né? Quer dizer, achar que ela vai ser agredida mesmo. Síndrome do pôr do sol. Eu falei um pouco sobre o que é a síndrome do pôr do sol, né? Então, o que ela é? É aquele momento de agitação, confusão, perambulação excessiva que ocorre no final do dia e no início da noite. E ela tem relação com essas alterações do relógio biológico que ocorre no indivíduo com uma demência e pode ter relação com cansaço, às vezes o dia foi muito cansado,
foi no médico várias vezes, ou teve que resolver algum problema, ou recebeu muita visita. Então, esse excesso de estímulo pode desencadear a síndrome do pôr do sol. Uma falta de luz também, a privação da luz. Então, o ambiente, às vezes, a pessoa fica lá num lugar escuro o dia todo e perde a percepção do dia e da noite. Então, é importante ter essa sensibilidade de manter a casa com as janelas abertas, com luz externa, né? Para não se perder aquela referência do que é dia, do que é noite. Manter uma boa iluminação, manter uma rotina calma, uma rotina mais previsível, evitar excesso de estímulos no final do dia. Então, a síndrome do pôr do sol, ela tem como ser evitada através de algumas estratégias. Agora, um outro ponto, né, difícil, um outro momento de grande dor, dificuldade para as pessoas que cuidam de indivíduos com demência, é a agitação. E aqui eu digo que o importante é fazer um entendimento, uma leitura do motivo pelo qual aquela pessoa está agitada. Pode ter um motivo. Pode ser frio, pode ser calor demais, pode ser sono, pode ser dor, pode ser fome, pode ser até uma condição clínica, uma infecção, uma desidratação. Então, uma fralda que precisa ser trocada. E eu vejo no meu dia a dia, e eu entendo isso, às vezes a família, no desespero, quer que o médico dê um remédio. Ó, doutor, você precisa dar um remédio para o papai, para a mamãe, ficar mais calmo. Mas aí você vai ver, ele está lá no ambiente escuro, tem quase nenhum estímulo, às vezes está com sede, não oferece água. Fala, mas ele não pede água. É normal não pedir água. O idoso, por si só, geralmente não sente sede. Então, paciente com Alzheimer, por exemplo, quase certo que ele não vai pedir uma água. Então, tentar identificar a causa. O ambiente tem que ser seguro. Então, é importante que você mantenha aquele ambiente mais seguro possível, tire objetos cortantes de perto do indivíduo, você falar com calma, você tentar ajustar o ambiente, diminuir barulho, ter uma boa iluminação, uma temperatura agradável. Às vezes, tentar mudar o foco, oferecer, vem cá, mãe, vem cá, me ajuda a dobrar os panos de prato aqui. Vamos ouvir uma música. Olha, mãe, essa música aqui a senhora adora. Às vezes liga a televisão, coloca lá Roberto Carlos lá no YouTube. Então, também tem essas pequenas estratégias que você vai aprendendo. E um ponto importante que eu falo aqui é a importância da comunidade, a importância de você ter contato com pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você, porque o que deu certo para mim pode ser que dê certo para você. Então, quando você tem essa rede de comunicação, você consegue também pedir ajuda. Ô, fulano, como é que você faz quando seu pai não quer tomar banho? Como é que você faz quando ele está nervoso? Uma rotina previsível também pode reduzir essa agitação, cuidado com a hidratação. E dependendo do caso, né, dependendo da situação, é importante procurar um médico, dependendo do nível de agitação. Existem alguns pilares em relação à comunicação com o paciente com demência,
Mais uma vez eu falo que eu entendo vocês, que realmente não é simples, não é fácil, mas um dos pontos é ter paciência, tentar fazer frases curtas, não falar uma frase grande, rebuscada, às vezes você tem que falar de uma forma simples. Quando for pedir algo, não pedir várias coisas ao mesmo tempo, pedir uma de cada vez. É importante o contato visual, você está conversando, olhando nos olhos. Ô mãe, tudo bem? Está na hora de tomar os remédios. Aqui, ó, vou dar o remédio da pressão, o remédio do colesterol, o remédio do diabetes. Então, esse contato visual ele é importante. Fazer movimentos que remetam a carinho, afeto, amor, né? Evitar movimentos bruscos, movimentos que possam ser interpretados como uma tentativa de agressão, por exemplo. Se você for comunicar, o ambiente está com muito barulho, com muito ruído, não faz sentido você ficar gritando, e, enfim, procura um ambiente que está mais tranquilo. Tenta acolher os sentimentos, não ficar corrigindo, usar frase de apoio, não infantilizar, né? Às vezes é um grande erro infantilizar o indivíduo, a pessoa com uma demência, né? Achar que tem que falar com ela como se que ela fosse uma criança. Isso está errado. A gente tem que respeitar, né, toda a história, tudo aquilo que ela foi e que ela é. Então é importante chamar pelo nome. Seu José, está na hora de beber água. Vamos beber um copo de água? O senhor está há muito tempo tá sem beber água. Ó, tá na hora de fazer um lanche. E às vezes utilizar de fotos, de objetos como referência para entender também. E dar valor à comunicação não verbal. Então, um sorriso, um toque, um olhar afetuoso, um tom de voz sereno, isso é algo que pode estar ajudando na comunicação. O que é importante tentar evitar? Ficar confrontando, ficar corrigindo, ficar gritando, usar de ironia, falar muito rápido, fazer de conta que a pessoa não está ali, né? É como um indivíduo, é um fantasma, né? Você está falando do seu pai, porque o papai ele está impossível, ele não quer comer, não quer tomar banho, e ignora completamente a presença dele. Então, é bom ter exercício de empatia, né? Se colocar no lugar. Música conhecida é uma estratégia interessante para se comunicar, para tranquilizar, remeter lembranças do passado, ver fotos antigas, relembrar histórias, de uma forma leve, claro, nada pesado, né? Ficar lembrando aquela história triste, tentar ter essas lembranças mais jocosas, né? Essas coisas que são mais leves, né? Frente a comportamentos difíceis, tenta não confrontar, evita discussão. Então, você ficar tentando aumentar o tom de voz, você tentar mostrar ali naquele momento quem está na dominância. Isso é uma estratégia que geralmente não funciona, isso vai até piorar. Então, em alguns momentos você tem que recuar, você tem que engolir seco, tem que validar os sentimentos da pessoa, reconhecer as emoções, entender que aquela situação, eu falei há pouco, né? É uma situação que ocorre frente ao cérebro doente. Então, na maior parte das vezes, não tem uma intencionalidade. E quando você entende isso, né, que é um cérebro doente, às vezes
mais fácil de entender algum tipo de comportamento. Tentar simplificar a comunicação de uma forma mais simples, frases curtas, não oferecer opções de mais, né? E o cuidador? O que pode ser feito para o cuidador? Um dos pontos é reconhecer limite. Então, se possível, delegar tarefas. A minha irmã, ela só pode ajudar no cuidado da mãe de 18 às 22 horas. Está excelente. Se é só isso que ela pode, por questões diversas, inúmeras, aceite. É melhor que nada. Eu falei de pedir ajuda, às vezes, para um vizinho, uma vizinha, dependendo da condição, um cuidador. Existem algumas formas de tentar, junto ao INSS, ou isenção de imposto PTU, IPVA, imposto de renda. Isso pode aumentar, vamos dizer assim, os seus recursos financeiros para contratar um cuidador. É importante para o cuidador familiar ter pausa. Ninguém vai dar conta de uma jornada que é 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no mês. Você precisa de ter um tempo de descanso no final de semana para você, no final de semana para sua esposa, no final de semana para os seus filhos. Você precisa ter pausa. Você não é uma super mulher, você não é um super homem. Ah, doutor, como é que eu vou fazer isso? Sentar com os irmãos, às vezes até com sobrinhos, tem muitos sobrinhos que têm boa vontade, sobrinhos, que podem estar ajudando. É fácil? Não, mas é possível. Existe hoje em dia cooperativas de cuidadores, às vezes você consegue contratar um cuidador só no período parcial do dia, que aí você não tem muitos encargos financeiros. Então, você tem que ficar atento com isso tudo. E o cuidador precisa ter autocuidado, precisa cuidar do corpo dele, precisa cuidar da mente. Não pode negligenciar as doenças que ele tem, né? Às vezes, no cuidado da mãe, do pai com uma demência, o cuidador para de ir no cardiologista, no clínico geral, a cuidadora deixa de ir no ginecologista, deixa de fazer um exame preventivo, o homem deixa de ir no urologista. Então, é muito importante você ter esse autocuidado, esse carinho, né? Cuidar da saúde, tomar os remédios se necessários, fazer atividade física e procurar apoio, procurar formas de se empoderar, conhecimento, comunidade, fazer conexões sociais, estar no meio de pessoas que você gosta. Então, o autocuidado ele é fundamental. Então, pratique o autocuidado da melhor forma possível. Então, para você se sentir seguro no cuidado, é importante você buscar conhecimento sobre a doença, já falei sobre isso. Tentar ter um plano de cuidado também adaptado para a sua realidade. E aí, com isso, às vezes você consegue fazer uma conexão com uma pessoa que tem uma realidade semelhante à sua, que fez um plano de cuidado, e você pode seguir aquele plano também. Tentar adaptar as estratégias, valorizar pequenas vitórias. Meu pai, ele estava 100% dependente para tomar banho, e agora ele consegue ensaboar o corpo. Poxa, excelente, uma vitória. Minha mãe agora consegue comer sozinha, uma vitória. Perfeição não existe, viu, gente? Perfeição não existe. Então, põe isso na cabeça.